Desde abril eu tô com a ideia de como gravar esse vídeo. Então, mais ou menos ali em meados de maio, eu comecei a lapidar um pouco mais, a pensar um pouco mais sobre como trazer aqui para a câmera, como falar e principalmente quais livros trazer para essa lista. A ideia central desse vídeo sempre foi relacionar um livro a cada letra da sigla LGBT. O que, se for pensar assim, é fácil, porque fazendo parte da comunidade, eu já li vários livros que tenha personagens de cada sigla. Só que eu pensei, bom, eu tenho como uma filosofia interna de que um livro, para eu considerar ele bom, ele tem que me transmitir os sentimentos do personagem, o que o personagem está vendo, como ele agiu diante daquela infortúnio ou do momento de alegria, sabe? Então eu pensei, por que não trazer isso também para essa escolha, para essa seleção de livros? É para todos. Porque, particularmente, fazendo parte da comunidade, eu poderia facilmente vir aqui falar, olha, a minha sigla que eu me identifico é a tal, o livro que eu relaciono é esse, e abordar tudo sobre esse livro. Mas, por exemplo, quando eu fosse falar sobre transexuais, eu não consigo falar sobre transexuais de modo de vivência, porque eu não sou uma pessoa trans, eu sou uma pessoa cis. Então, nessa de pensar em qual livro eu trazer, que traz experiência e tal, acabou que essa ideia encaixou bem, sabe? Essas duas ideias, eu acho que eu posso colocar assim, se encaixaram bem, se interligaram bem nessa busca que eu fiz por livros que demonstrem o que é ser dessa sigla LGBT, só que de um modo que, como eu posso dizer, que demonstre o que é ser daquela sigla, tanto perante a sociedade, quanto internamente, o que essas pessoas sentem por elas mesmas, independente de gênero ou de identidade sexual. Então, eu selecionei, fiz uma pesquisa, alguns livros que eu vou relacionar aqui, vocês vão ver que tem muita explicação, muita vivência, outros nem tanto, mas se a gente for pegar assim no contexto geral, dá para linkar ali, dá para entender pelo menos um pouco, sabe? Eu acho que eu posso resumir todo o vídeo, todo o conteúdo assim. E a dica que eu te dou é o seguinte: pergunte. Não sabe o que significa aquela sigla? A sigla é muito grande, tem um monte de letra. Gente, a internet está aí. Você pode pesquisar, você pode perguntar, você pode se orientar. Como é que eu posso dizer? A desinformação, a ignorância em descobrir que existe e não é, é muita sigla, é coisa nova que está acontecendo. Não é novidade. Já se tem histórias como é que eu posso dizer? Dados antiguíssimos da existência disso. A única diferença é que antigamente não se tinha um nome, agora tem. E por que não descobrir mais, entender mais e principalmente respeitar? É só isso. Ninguém dessas siglas, isso eu falo tanto por mim, como eu posso ter absoluta certeza de que eu falo por todos da comunidade LGBTQIAP+. Ninguém quer que você aceite. Todo mundo só quer respeito. E pronto. Do mesmo jeito que você respeita a opinião do outro, a escolha do outro, a cor do outro, por que não também respeitar a orientação sexual do outro, a identidade de gênero do outro? O que vai te atrapalhar em chamar ela de ela ou ele de ele? Sabe? Vai mudar o que na sua vida? Nada. Então, por que não fazer isso? Caso, volto a repetir aqui, não tem informação, não sabe, procura. Não quer ficar muita coisa na internet, achar que a internet é muita coisa, ou, sei lá, N motivos. Pega esses livros. Eu vou dar aqui dicas de livros sobre cada uma das siglas. São todos livros de ficção, já adianto isso. Eu não sou muito fã de bibliografia, acho que é isso mesmo que se fala, né? Eu não sou muito fã desse tipo de livro, tá? Eu admito. Então, todos esses livros que eu trouxe são livros de ficção. Então, pega um desses livros de ficção, leia, você vai entender. Por mais que você não possa vivenciar aquilo, mas pelo menos um pouquinho de menos ignorante, eu tenho certeza que você vai se tornar. Vixe, a senhora é destruidora mesmo, viu, viado? Mas antes desse vídeo começar, eu quero pedir para você, caso ainda não seja inscrito aqui, se inscreva no canal, deixa seu like, ative o sininho de notificações e recomende esse vídeo para algum amigo seu, caso ele seja
um homofóbico, para ele poder se desconstruir, caso ele queira, o que eu acho um pouco difícil, mas nunca se sabe. Ou para aquela tia sua toda liberal, toda good vibes, toda LGBTzinha, né? Igualzinha aquela mulherzinha, que agora eu não me lembro agora como é que chama. Como é, mulher? Tu tá o quê? Representando LGBT. V de quê, menina? V de viado. Mas manda pra aquela sua tia, ou no seu tio, não sei. Manda pra alguém, manda pra qualquer um, tá ok? E não se esqueça, orgulhe-se de quem você é. Você nasceu assim, você não tem defeito algum, tá ok? Tudo pronto? Podemos ir? Então, bora pro vídeo. De todas as últimas leituras sáficas que eu fiz, a maioria, para não dizer todas praticamente, foram HQs. Então eu pensei, bom, eu preciso de um livro onde tenha protagonismo sáfico e que se de quebra, né, se tiver um pouco sobre uma vivência lésbica, ou que seja na própria comunidade, ou que seja na sociedade em si, vai agregar bastante para esse vídeo. Então eu pesquisei na internet alguns livros, eu achei esse que tem bastante indicação, ele é pouco conhecido por enquanto, e ele tem bastante, sabe, assim, eu vou falar um pouco melhor mais pra frente sobre ele. Eu tô falando de Ela Fica com a Garota, da Rachel Lynn Picotti. Olha o nome esquisito da menina, gente. Nossa. E a Ashley dá pra ver, é a Ashley Derrick, né? Não sei. Eu ainda estou lendo esse livro, na verdade. Vocês podem ver o meu fitilho aqui. Eu estou na página 138. E eu pensei assim, ou eu leio o livro, ou eu gravo o vídeo. Porque não daria tempo de eu terminar de ler o livro antes desse vídeo sair, hoje, quarta-feira. Inclusive é o dia internacional, né, da luta do orgulho LGBT. Então eu falei, bom, vou trazer esse livro para essa categoria, para a categoria lésbica, e vou falar sobre o que eu entendi, o que eu percebi do livro até o momento. Eu vou botar o fitilho para frente. Então, eu digo para vocês o seguinte, esse livro, ele é daquele tipo de livro que traz dois pontos de vista, sabe, de duas personagens. Então, primeiro a gente é apresentado a Alex. A Alex é uma garota um pouco, acho que eu posso categorizá-la como descolada, sabe? Um pouco mais pra frente. Ela sofre com a mãe, que tem problemas com álcool. A mãe dela é alcoólatra. O pai abandonou a mãe numa... Não sei se foi uma briga, até então não se fala muito bem, mas ao que tudo indica, a mãe brigou com o pai, já... O casamento não estava dando muito certo, o pai abandonou a mãe com a filha. Então, desde então, a mãe começa a afundar no álcool e a filha começa a ter responsabilidade desde cedo. A Alex tem um certo problema com se entregar para as pessoas, né, para as garotas, porque sim, ela é lésbica. E só que ela é um pouco, como eu posso dizer, eu ia falar paqueradeira. Mas paqueradeira é tão anos 80 e eu nem sou da década de 80, então nem sei por que eu tô falando isso. Mas ela gosta de flertar. Eu acho que, trazendo mais pra minha década, ela gosta de flertar com as pessoas, com as garotas. Ela trabalha num bar, se eu não me engano. Ela começa a trabalhar num bar, no livro. Então, ela gosta de flertar ali com as clientes ou com qualquer garota que aparece. Só que tudo bem, se você pensar assim, qual que é o problema? Sabe que ela é uma garota, não pode flertar com outras garotas? Não, isso não é o problema. O problema é que ela tem uma namorada. Então, independente do sexo que você seja, da atração sexual que você tem que respeitar o seu companheiro ou a sua companheira, ou os seus companheiros também, se for um trisal ou poliamor. Se bem que se for poliamor é amor livre, aí a gente tá indo pra um outro quesito. Vamos focar aqui. Foca aqui, Mark. Foca aqui. Fim do mundo, bem que o povo da igreja fala. Então, a namorada dela fica um pouco, não sei se muito com o pé atrás, mas ela fica chateada com ela. Tanto que numa briga, ela questiona isso, Alex. Ela fala, poxa, a gente já tá junto há 5 meses e eu vejo você flertando com as pessoas. Isso tá me incomodando, isso tá me atrapalhando. Ela
Isso tem uma briga muito feia que ela acaba jogando isso na cara da menina, a ponto de ela não querer mais a Alex. Mas a Alex quer provar pra todo custo pra namorada que ela pode mudar. A namorada dela, se eu não me engano, chama Nathanael. Vou chamar de Natalie. Então, ela dá uma última chance pra Alex. A namorada dela dá a última chance pra ela. Só que a Alex está de mudança pra uma outra cidade pra fazer faculdade. Então, a namorada dela fica assim, pô, mas como é que eu vou confiar em você em outra cidade, podendo estar flertando com outras garotas? Então, a Alex planeja um jeito de provar pra namorada dela que ela consegue, sim, fazer amizades, porque todo mundo que ela se relaciona, todo mundo que chega nela é pra ter um casinho ali e nunca pra ter uma amizade. E isso, no meio da discussão, a namorada dela acaba jogando na cara dela, né? Infelizmente. E ela não tá errada. Mas a Alex tenta mudar e foi pra faculdade. Beleza. O outro ponto de vista que a gente tem é da Molly. A Molly é mais aquele tipo com nerdzinha, toda certinha, família rica, vou dizer rica, mas é uma família bem sucedida, classe médiazinha, vai pra faculdade também, só que ela tem um crush numa garota da escola dela, há 4 fucking anos. Eu gostaria de não comentar sobre isso. E que ela nunca chegou na menina. Ela tem, não sei se cai na categoria de fobia social, não sei. Sei que ela não sabe como chegar não só na crush dela, mas em ninguém, pelo jeito, pelo decorrer do livro que eu entendi até agora. Em qualquer pessoa, ela não consegue conversar com as pessoas direito. Então, ela fica meio que nessa e ela também vai para a mesma universidade que a Alex, e elas se encontram lá nessa universidade e tal. E a Alex começa a ajudar a Molly, a dar dicas para Molly, para ela conquistar a Cora. A Cora é a crushzinha da Molly. Fica nessa. A Alex querendo mostrar pra Natalie, a namorada, de que ela consegue fazer amizades sem nenhum flerte. E a Molly aprende métodos de conquista, eu acho que eu posso colocar assim, para poder conquistar a Cora. E pelo que eu entendi do livro até então, tá sendo isso. Aí vamos trazer agora isso tudo que eu falei do livro que eu li até agora pro contexto lésbico. Eu acho que assim, antes de mais nada, eu tenho que falar que o pouco que eu já li e o que eu pesquisei, e nas minhas pesquisas sobre qual livro, o que era o livro, mas sem pegar muito spoiler e tal, eu percebi que ele é mais uma vibe comédia romântica. Então, tenho isso em mente que é uma comédia romântica. Então não vai ter drama. Drama, sim, tem o drama da mãe da Alex com alcoolismo, sim. Mas não tem drama lésbico, não tem repressão, não tem nada disso. É só um romance estilo comédia romântica. Então, se a gente for pegar por esse lado, comédia encaixa direitinho aquele contexto, aquela brincadeirinha que eu via muito tempo atrás. Hoje em dia, se bobear, nem mais falar disso. De que a lésbica, no segundo encontro, ela já começa a planejar apartamento, morar junto, alugar não, ninguém aluga um gato, mas comprar um gato, um cachorro. Já os gays no segundo encontro fica, que segundo encontro? Porque assim, cai no estereótipo, novamente, cai na piada, cai no estereótipo, na comédia, de que a Molly nem conhece a Cora, assim, de relacionamento. Ela nunca ficou com a Cora. Mas aqui na parte de trás mesmo do livro, ela fala que ela já planejou, isso eu também já li no livro, ela já tem planejado a vida inteira com a menina, de ir para a faculdade. Bom, elas estudam na mesma faculdade, né? Então, delas irem para a mesma aula juntas, de mão dadas, e depois da formatura, elas morarem juntas e envelhecerem juntas, que não sei o quê. Assim, mana, calma, sabe? Você nem conhece, você nunca beijou a pessoa e você já tá planejando até a morte, você pare. Tipo assim, calma. E querendo ou não, como eu disse, caindo no estereótipo, caindo na comédia romântica, já que o livro é mais voltado para essa questão, eu acho que é uma brincadeirinha boa isso, essa dinâmica que as autoras trouxeram para esse livro. Bom, essa questão já da Alex, dela ter vários contatos e só contato para ficar e tal, eu acho que não necessariamente é exclusivo de lésbicas. Se a gente for pensar bem, qualquer pessoa solteira, independente do gênero, ele
pode ter ou não vários contatinhos. Então, não é bem exclusivo das lésbicas. Mas esse contexto de planejar praticamente a vida inteira com uma pessoa que você nem ficou, ou que você ficou no primeiro ou já no segundo encontro você já planeja isso tudo, eu acho que cai bem no estereótipo de garotas lésbicas. E se não for, gente, desculpa, mas como eu disse, esse livro é um livro de comédia romântica. Não tem drama, não tem preconceito, não tem nada. Simplesmente duas amigas, por enquanto, na universidade. Pelo que eu entendi, uma vai acabar se apaixonando pela outra. Agora, se vão mesmo, como é que vai ser tratada essa questão da namorada da Alex, ou se vai só rolar ali alguma coisinha e depois no final as duas não vão ficar juntas, isso eu não sei. Mas, altas expectativas, eu tô gostando bastante desse livro. Ele tá uma leitura bem fluida, bem tranquila, bem engraçadinha em alguns pontos, um pouco mais pesada por conta da mãe da Alex, mas ainda assim tá uma leitura muito boa. Por que ela termina sozinha no castelo de areia? De gelo. Porque ela é lésbica. O cão é muito bem articulado. Aí agora a princesa do Frozen vai voltar para acordar a Bela Adormecida com um beijo gay. Mona, você é maluca? Com todo respeito. Não, se você vê o vídeo, é com todo respeito mesmo. Mona, você tem algum problema? Um livro que representa bem todo homem gay é 1 Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins. Nele, a gente vai acompanhar a história do Jonas, que é um jovem mais ou menos ali na faixa dos 18 para 19 anos, que é gay, mas não é assumido para a família. Então tem aquela questão de esconder, né, que infelizmente acontece com muitas pessoas, mas os amigos todos dele já sabem da sexualidade dele, tratam ele super bem, isso não é um problema. O problema é mais a questão da família. Ele trabalha num rock café, uma cafeteria, eu acho que posso colocar assim de um modo que eu vou conseguir exemplificar bem. E ele anda com uma caderneta, onde ele vive anotando, como que eu posso dizer, tipo ideias para livros, sabe? Ele tem assim, vê uma pessoa ali na cafeteria sentado fazendo alguma coisa. Aí ele imagina o que essa pessoa pode ser, seja fantasia ou não, sabe? Ele vai, só escreve uns trechinhos assim na cadernetazinha. Ele tem essa ambição, ele tem esse desejo de escrever um livro, mas infelizmente ele nunca consegue escrever. Ele tem também o desejo de sair da cafeteria, de, não sei, fazer uma faculdade. Ele tem a cabeça muito aberta, só que ele tem um pouco de medo justamente da família não apoiar, da família não dar o suporte. Então ele fica meio que nessa de continuar trabalhando para poder ajudar nas contas de casa ou seguir o coração, seguir o próprio caminho. Quanto à família dele, é tipo assim, o pai é aquele cara machão, escroto pra caramba, não faz nada praticamente dentro de casa, não trabalha e acha que manda em tudo. E a mãe dele é totalmente submissa ao marido. Infelizmente, eu vou ter que cair nesse quesito. Ela é religiosa pra caramba e acha que tudo vai se resolver no poder da oração. Gente, não precisa nem ser uma pessoa religiosa em si para saber que na própria Bíblia, no próprio livro que eles utilizam, está escrito: faça a sua parte que eu te ajudarei. Se o outro não faz a sua parte, Deus não vai fazer nada não, sabe? E o Jonas fica meio que nessa de esconder da família a sexualidade dele. A mãe dele vive questionando ele de por que você não vai mais lá na igreja? Todo mundo sente sua falta, que não sei o quê. E ele não se sente bem indo. Ele sabe que ele não vai se sentir acolhido como ele realmente é. Então ele vive inventando desculpas para a mãe dele porque que ele não quer ir na igreja. Ele não é muito direto, mas eu acho que daria para a mãe dele perceber, mas ela não percebe. Até que um dia aparece na cafeteria onde o Jonas está trabalhando um cara alto, meio estilo lenhador, ruivo. Eu acho que o nome dele poderia ser Arthur, que desperta ali uma paixão tanto pelo Jonas e aí a história começa a desembolar o romance entre os dois.
Eu escolhi esse livro para entrar nessa categoria de homem gay, porque o Vitor traz pra gente uma mensagem de que, não só uma mensagem, mas uma cena, um acontecimento que infelizmente acontece em muitos casos de homens, principalmente de homens mais, como eu posso dizer, mais afeminados, sabe? Que quando a família descobre que é gay, e essa família é do tipo conservadora, é do tipo que não aceita nem nada, infelizmente acaba expulsando o filho de casa. E o Vitor trouxe, na visão do Jonas, toda essa questão de sentimento, do que ele sentiu, da dor. Ele conseguiu transmitir muito bem a dor de um filho ver que a família dele é totalmente contra ele, que eles veem ele de um modo que como se ele fosse um monstro, sabe? Simplesmente pelo fato dele amar um outro cara. É questão de amor, gente. Tipo assim, não encaixa na minha cabeça. Independente da sexualidade que o seu filho ou sua filha seja, você, pai, você, mãe, expulsar seu filho de casa. Isso... Eu não aceito! Precisei me recompor aqui um pouquinho, desculpa. Então, o livro traz essa questão toda do Jonas, principalmente que já retrata até antes mesmo dos pais dele descobrirem o medo que ele sentia de que se ele fosse meio que, entre aspas, tirado do armário, sabe? Então, quando ele vê isso tudo acontecendo com ele, o castelo dele todo desmoronando em cima da cabeça dele, essa questão de como ele se sentiu e como ele superou isso tudo, foi de uma maestria que o Vitor trouxe nesse livro que me deixou bastante feliz. E eu digo sim, eu amei esse livro, né? 5 estrelas favoritado meu, mas não só pela questão de como o Jonas superou esse trauma, eu acho que eu posso colocar assim, de ser expulso de casa, mas também de como o próprio Jonas começou a pensar em seguir o seu sonho, sabe? Antes mesmo dele ser expulso de casa pelos pais, ele já começava ali a se envolver mais com o Arthur, porque ele também tinha um probleminha de relacionamento, de confiança em outras pessoas. Tem também a questão da amizade, que também estava... Tem uma das amigas dele que estava um pouco ali esquisita, então ele começa a entender essa questão dessa amizade. Então, tem vários outros pormenores. Eu sei que o grande boom, assim, a grande mudança é decorrente à expulsão, mas tem muitos outros pormenores que também trazem essa questão romântica, essa questão mais, não vou dizer light, mais gostosa para o livro. Mas, infelizmente, o que encaixa na categoria de homem gay para a sociedade é expulsar o filho de casa. Não é a solução, gente. Não é a solução. Epa, pode não. Aí é crime. Meu Deus. Isso é uma vergonha. O protagonista bissexual eu pesquisei na internet porque eu particularmente não conhecia nenhum livro que tivesse um protagonista bissexual e que mostrasse, meio que em palavras no caso, o que é ser bissexual. E assim, na maioria dos fóruns e sites que eu achei na internet, todos eles estavam me indicando esse. A minha versão de você, das Christina Lauren, como diz o pessoal Disney, porque são 2 autoras. Nesse livro a gente vai ver a história do Tanner, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele é bissexual, ele não tem problema nenhum com a sexualidade dele, ele é muito bem entendido. A família dele aceita ele de boa, acolhe ele, defende ele e tal. E a família toda se vê numa condição onde eles têm que se mudar para uma cidade que é basicamente, para não falar totalmente, dominada por mormons. E, claro, né, gente, mormon não aceita, é aquele tipo de religião que não aceita qualquer coisa a não ser homem e mulher. E a mãe do Tanner, justamente por prezar pelo bem-estar do filho, ela pede ele para poder não falar para as pessoas da cidade, para os amigos e tal, quanto à sexualidade dele. No livro, na verdade, nessa história em si, ele já se mudou para essa cidade, ele já está nessa cidade há alguns anos. Então,
já conta ali, eu acho que ele muda para essa cidade no ensino médio, vamos colocar como nosso equivalente, né? No ensino médio, e a história do livro conta no último ano dele da escola. E justamente nesse último ano, quando ele decide fazer uma matéria que você escreve um livro, não sei se encaixa como letras ou literatura inglesa lá fora, mas é uma matéria que ele tem que escrever um livro. Ele acaba conhecendo um rapaz que no ano anterior fez um livro que chegou a ser publicado e está para sair para como é que fala? Para venda, né? O tal do Sebastian. E acaba se apaixonando pelo Sebastian. Porém, o Sebastian é mormon. Então, tem aquela questão do... eu não sei se ele gosta de rapazes ou não. E a história vai envolvendo quanto isso. Quando, acho que uns 30% do livro, eles já ficam juntos. Já adianto isso, eles já ficam juntos. Mas aí começa mais uma questão do próprio Sebastian. Por ele não aceitar ser catalogado como um homem gay. Mas ele sempre gostou de homens e pede muito a Deus para que mostre para ele um caminho melhor, mostra para ele um caminho, se esse realmente é o caminho do Senhor. Então o livro fica mais por conta disso. Então vamos descer abaixo. Então assim, eu achei esse livro muito água com açúcar, sabe? Ele traz muito mais a questão da religião, do que é ser mormon, quais os estereótipos mais de que a gente tem sobre o que é uma pessoa mormon, ou como vivem, o que comem, como sobrevivem. Nesta sexta-feira, no Globo Repórter. Traz a questão da missão que eles chamam, eu acho que é isso mesmo que eles chamam, missão de evangelização. E há uma quantidade que eu acho assim, totalmente desnecessária de ficar falando, não, a igreja, não sei se chama igreja, né? Mas vamos colocar assim, o termo que eles usam em vez de falar mormons, fica santo dos últimos dias. Como é que é? Santos... Não, é santo ou santos? Agora eu não lembro. Vou colocar que sejam santos. Santos dos últimos dias. Santo dos últimos dias. Gente, coloca mormon só e já tá bom. Pra que ficar repetindo isso toda hora, sabe? Então esse livro passou na média assim, raspando pra poder entrar nesse vídeo. Porque ele traz o contexto da bissexualidade. Sim, ele traz. Mas repetidamente, se eu não me engano, umas três vezes eu tenho certeza, 4 mais ou menos, mas 3 eu tenho certeza, de que todo bissexual tem direito de escolha, sabe? Porque 3 vezes o Tanner ouve a seguinte frase: se você pode escolher entre homem e mulher, por que você não fica só com mulher? Ai, Monas, então tá bom. Então assim, é um estereótipo batido, é um estereótipo que poderia, sei lá, colocar 1 ou 2 vezes no máximo, não precisava mais disso, já estava bom. E eu sinto que, assim, o livro fala muito mais sobre a questão da religião contra toda a comunidade LGBT do que o romancezinho ali entre os dois. Porque o Tanner, ele poderia ser hétero, curioso, ele poderia ser pan, que não ia mudar em nada a ideia central, a história de todo o livro. Aí você me pergunta, Marco, mas o que você queria desse livro? Aí eu te respondo, não desse livro em si, mas o que eu esperava de um livro, o que eu esperava encontrar em um livro sobre bissexualidade. Tudo bem, tem esse estereótipo de, você pode escolher e tal, ok, mas também poderia, por exemplo, eles explorarem a questão da descoberta da bissexualidade. O cara ou a garota, tanto faz, ficar confuso pensando assim, nossa, mas eu tô olhando pra fulano e tô gostando de fulano e ele é assim, assim, assado, e tô olhando a Beltrana, ela tem um corpão assim, assim, assado, sabe? Então, eu acho que poderia ser mais bem explorada essa parte. Ou se já fosse uma pessoa que fosse abordar uma pessoa assim como o Tanner, já com a identidade sexual já bem desenvolvida, poderia, por exemplo, fazer uma brincadeirinha ali de que o cara ou a mulher, né, tanto faz, tá apaixonado por 2 pessoas do mesmo sexo, do sexo oposto, né? E que no final ele ou ela fica sem ninguém e os 2 que ele tá apaixonado ficam juntos. Olha só, porque é que nem eu tava conversando com o Nick a respeito disso, ele falou pra mim, bissexual
tem medo de ser rejeitada por mulher e preguiça de homem, porque homem só quer saber de sexo. Eu falei, bom, então essa minha teoria de que um livro onde o personagem principal tem uma apaixonite por outros dois personagens de sexos diferentes e que os dois no final ficam juntos e ele fica chupando o dedo, tipo, encaixa super legal para essa vibe bissexual. Fantasia é meu gênero literário favorito, então quando eu vi que eu precisava de um livro onde tinha algum protagonismo trans, mas que se tivesse ali algum contexto de fantasia seria ideal, Garotos do Cemitério do Aiden Thomas se encaixou perfeitamente nesses dois quesitos. E eu falo que ele se encaixou por conta do seguinte: no contexto de fantasia, a gente acompanha aqui na história a família, a sociedade, né? Onde o Aiden, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, esse rapaz de verde aqui da capa, ele vive num cemitério, junto com a família dele, a comunidade dele, e eles meio que cultuam como recebem a bênção da Senhora Morte, que está representada lá em cima, perto da lua, né? Cá em cima. Eles meio que têm eu não vou dizer um pacto, mas eles veem como uma bênção dela, em que eles podem ver e se comunicar com os mortos. Então, eles têm meio que a missão ali, ajudar essas pessoas a se largar da Terra e ir para o além-vida. E meio que em troca, eu acho que eu posso colocar assim, a Senhora da Morte dá uma bênção para eles de que, assim, 2 dias, todo ano, por 2 dias, no Halloween, eles podem reencontrar os seus entes queridos, todos aqueles familiares, parentes e tal, mas que sejam da linhagem bruxa, eles conseguem voltar, passar esses 2 dias com os vivos, mas depois voltam para o além-vida novamente. Então, ainda meio que nessa, como pode dizer, cultura, nesse enredo, nessa fantasia mexicana, esse livro também traz uma abordagem, eu acho que ao mesmo tempo complexa, no quesito de sociedade em si, dentro do livro mesmo, quanto um pouco ultrapassada, eu acho que eu posso colocar assim, porque homens e mulheres têm funções diferentes, bênçãos diferentes diante da deusa da morte. Meio que os homens, todos eles fazem um ritual para poder receber a bênção da deusa. Então os homens recebem, no momento do ritual, eles utilizam uma adaga, que essa adaga eles vão usar para o resto da vida deles, para poder desligar a alma das pessoas que está meio que atormentando, meio que vagando pela terra e tal. Eles usam a adaga para poder cortar o fio que liga elas ao objeto. Mas vamos supor, um brinquedo de uma criança, um anel de uma ex-mulher, um pingente da família, sabe? Essas ligações que os espíritos têm. Então os homens têm essa função de cortar e encaminhar a alma para o além-vida, e as mulheres ficam basicamente por conta da cura, literalmente, de curar as pessoas, de ajudar as pessoas. Mas fica assim, eu acho que se fosse só até aí, estaria mais ou menos ok, porque aí não seria eu não vejo como uma imposição muito humana, eu acho que eu posso colocar assim, seria mais uma imposição da deusa. Mas a imposição humana acaba atrapalhando quando eles falam assim, não, é isso aqui, o homem vai fazer isso, a mulher vai fazer aquilo, e não pode haver troca, não pode haver mudanças, sabe? A mulher é para poder fazer comida, é para curar, é para prover o lar e tudo mais. O homem é que é para trabalhar, que é para ajudar no que precisar de fazer, sabe? A mulher não pode fazer essas coisas. Machista! Então, quando a gente tem o Aiden, que é um protagonista trans, um homem trans, ele é meio que impedido pela própria sociedade dele, pela própria família dele, de realizar o ritual para se tornar um bruxo, com uma adaga. Então ele fica meio que excluído simplesmente por causa disso. Eles, na verdade, alegam que a deusa não vai aceitar isso, que
é uma ofensa a ela, que não sei o que, mas corta pra ele. Eu acho que isso não é nem muito spoiler, não, mas corta pro Aiden fazendo o ritual com a prima dele rebelde pra caramba, mas corta pra ele fazendo o ritual e a deusa aceitando ele. Tipo, concretizando ele pra todo mundo de que ele sim é um homem. Porque ele sim foi abençoado pela deusa com uma adaga. Não como uma adaga em si, mas com o poder embutido na adaga. Acho que fica melhor assim. Mas assim que ele termina de fazer o ritual, ele, por conta da ligação que todas as pessoas da família têm, ele sente que algo muito ruim aconteceu com o primo dele. A história toda passa por isso, em descobrir o que aconteceu com o primo. A família toda, todo mundo fica aterrorizado porque não encontra o rapaz, não encontra o objeto dele de poder, né, de mágico e tal. Então todo mundo fica assustado com isso. Do nada, o cara sumiu. E a maioria tem quase certeza de que ele morreu. Mas aí o Aiden... acontece umas coisinhas ali e tal, e ele acaba encontrando um pingente, acho que tipo um escapulário, um pingente, sabe? E invoca o espírito que tá ali. Não sei, agora eu não me lembro por que ele faz isso. Sei que ele invoca o espírito que tá ali. E acaba invocando o espírito desse outro rapaz que tá aqui na capa, que a princípio eu achei que era até o primo dele, mas não. Que é o espírito do Julian. Eu tive que dar uma olhadinha aqui, dar uma colinha aqui, que eu já tinha esquecido. Então, mas ainda depois que ele invoca o espírito do Julian, ele começa a conversar com o cara e tal, querendo mandar ele pro além-vida. O Julian fica com o pé atrás, querendo saber como é que tá os amigos dele, como é que... Ele não sabe como é que ele morreu. Sim, uma hora ele entende sim que ele morreu, mas ele não sabe como ele morreu e tal. Mas aí o Aiden começa a perceber que a morte do Julian tá meio que misteriosa, meio que ligada ao desaparecimento do primo dele. Então todo o livro vem contando sobre essa descoberta toda, essa questão toda de o que a morte de um tem a ver com o outro, o que está acontecendo, a magia está sendo diluída de acordo com os anos, não está, como é que funciona. Tem um mitozinho que a avó do Aiden conta aqui também. Então o livro é bem envolvente, é bem gostosinho de entender, de ler também. É a verdade, não minto. E o que eu gostei desse livro é que, assim, além de trazer toda essa questão, que eu acho que ficou bem claro, que o Aiden acaba sofrendo transfobia dentro da própria família, dentro da própria sociedade de bruxos, né, que eles vivem. Ele também traz questões como, por exemplo, o Aiden é um homem trans gay. Então, ele mostra que, independente de se você é cis ou se você é trans, você pode ser gay. Uma coisa é orientação sexual, outra coisa é identidade de gênero. Uma outra questão também que traz muito bem, aborda muito bem também, é a questão de pronome. As pessoas insistem em chamá-lo pelo pronome feminino. E ele não é uma mulher. Então, para que você está chamando de ela? Usando palavras no feminino e no diminutivo ainda por cima, que é pior ainda, sabe? Pra quê? Pra quê? Para de ser doida! E eu acho que, assim, a cereja do bolo, o que me fez falar, não, isso aqui realmente, com esse livro eu tô conseguindo entender o que uma pessoa trans passa e o que uma pessoa trans pensa. Por que eu falando pensa? Porque o próprio Julian, em algumas vezes, questiona o Aiden sobre o comportamento dele. Eu falo, por exemplo, na questão da escola. O Aiden costuma ir no banheiro feminino. Aí o Julian fala pra ele, não, mas por que você não... Você tá indo no banheiro errado, por que você não vai no banheiro masculino? Você é um homem. Você tem o direito de ir no banheiro masculino. Você não deve se reprimir a usar o banheiro feminino por conta da sociedade. E assim, só pra fechar aqui, pra não ficar falando muita coisa, dando... Não sei se seria muito spoiler do livro não, mas isso eu acho que a gente, como leitor, a gente que consegue imergir na história vai ficar pensando nisso, porque eu fiquei me pensando nisso. Porque o próprio Julian fala pro Aiden, você tá tentando provar pra quem? Pra sua família que você é um homem ou pra você mesmo que você é um homem? Você tá tentando afirmar isso pra quem? Esse questionamento
me fez pensar muito, me fez me entender muito como funciona, como não que seja via de regra, né, gente, claro, mas pelo menos um pouco de como é e como funciona a cabeça de uma pessoa trans. E aí, bicha? Natasha Simonini, che ora è appena arrivata nel nostro tappeto rosso. Natasha, buonasera, Natasha. Buonasera, Catuxa. Eu quero beleza. 5 minutos de beleza. Eu quero é close. Eu quero é mais close. Esse é outro livro que, quando eu fui fazer a categoria, eu pensei, não, se é para falar sobre assexuais e sobre aromânticos de quebra, Sem Amor é, sem dúvidas, o livro ideal para esse quadro. Porque nesse livro a gente vê a história da Geórgia. Ela é uma... não vou dizer adolescente, né? Ela está entrando na universidade, né? E ela passou a adolescência dela toda lendo fanfics, vendo colegas de classe, tendo relacionamentos, né? Os personagens da fanfic dela tinham até umas fanfics um pouco mais quentes, sabe? Se você me entende. Então, ela se via numa situação onde ela não conseguia se imaginar tendo relações sexuais com alguma outra pessoa, tendo uma relação afetiva com outra pessoa. Então ela sempre achava que ela tinha algum problema, que ela era diferente, não vou dizer doença, mas ela pensava que tinha algum problema com ela. Só que aí ela entra na universidade e rapidamente ela descobre que ela não está sozinha, que existem várias outras pessoas de estilos diferentes, com gêneros diferentes, né? Se bem que com gêneros eu acho que eu já sabia. Mas ela descobre como se fosse um grupo de apoios mesmo, sabe? Dentro do grupo de teatro, se eu não me engano, ela descobre um grupo de apoio, de confraternização, de apoio de pessoas assexuais. Aí ela descobre, não, mãe, o que é assexual? Aí ela vem e fala, pô, peraí, eu me encaixo com isso daqui. Então ela começa a se descobrir mais, ela começa a desenvolver mais esse lado dela. Tanto que ela consegue até ir além e descobrir também que ela é aromântica. Que o fato dela não sentir atração física e emocional por outra pessoa, quer dizer que ela é uma pessoa assexual e a outra quer dizer que ela é também uma pessoa aromântica. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E assim, infelizmente, eu tenho que admitir que nesse vídeo é que é o seguinte, há uma escassez de todas essas letras, de todas essas siglas que eu falei, há uma escassez enorme de livros sobre pessoas assexuais. É bizarro, sabe? Eu falo porque, mesmo, eu não falo questão só de livro físico, mas também de e-book, de... como é que é? O Wattpad. Sabe que o pessoal escreve fanfic mesmo. Se você achar alguma fanfic de alguma pessoa, de algum protagonista assexual, eu vou pedir para você escrever aqui nos comentários para mim o nome, onde você achou, porque eu realmente não consegui pensar nenhum outro livro, não só pelo fato de que esse livro é bom, desse livro representar bem as questões assexuais. Eu me vi totalmente dentro desse livro. Eu li as coisas assim e falava, pô, não é que é isso mesmo? Eu me vi totalmente representado na história da Geórgia. Mas eu percebi que só tem ele. Não conheço nenhum outro. Aí eu falei, bom, se alguém tiver alguma outra indicação, eu vou pedir lá no vídeo. Mas para eu poder ler, para eu poder conhecer o autor e descobrir mais sobre o que andam falando sobre os assexuais. Além daquele velho estereótipo de achar que todo assexual prefere fazer um bolo do que fazer sexo. Como se sexo fosse a única coisa que desse prazer no mundo. Gente, se você acha que sexo é a única fonte de prazer no mundo, meu amigo, minha amiga, eu te digo que você está vivendo um mundo muito diferente do meu e posso dizer até muito esquisito. Você não acha, não? Deixa aqui o questionamento. E assim, o modo como a Alice trata os sentimentos da Geórgia, desde a repulsa dela por sexo, porque ela mostra com palavras bem descrito o que não é uma questão de
eu só não gosto. É questão de nojo mesmo, da menina passar mal, dela sentir ânsia de vômito, dela ter respostas físicas a isso, sabe? E o modo como a Alice trouxe isso, eu falei, não, gente, ela tá sabendo falar bem. Ela tá colocando literalmente tudo o que é ser assexuado. A romântica eu não sei dizer muito bem, mas assexuado eu acho que eu consigo falar um pouquinho bem sobre. E outra coisa, a Georgia acaba descobrindo também que não existe só a pessoa, para essa pessoa ser assexuada, não quer dizer que a pessoa tem total repulsa a sexo. E nem que por ela ser aromântica, que todas as pessoas aromânticas têm total, não vou dizer repulsa, né, mas não desejo de se relacionar, de se apaixonar por uma pessoa. Não, ela descobre que existe, que dentro disso, a pessoa que tem total ou parcial, que é a palavra que se usa no caso de sexo, né? Vamos colocar assim, assexual. É a pessoa que não tem ou tem pouco, né, parcial desejo sexual, ou a romântica, a pessoa que tem pouco ou parcialmente desejos românticos. Outra coisa, não quer dizer que a pessoa, por ela ser assexuado ou assexuada, que ela não possa ser gay, que ela não pode ser bi, que ela não possa ser pan. Uma coisa é você não ter atração nenhuma física e nenhuma romântica. Mas quando há a parcial, desejo parcial, você pode ter por qualquer pessoa. E aí? Nada te impede. Passada. Foi. Então, para finalizar, porque eu já estou refletindo muito sobre esse livro, quer entender, quer saber mais, quer se inteirar de outra sigla muito pouco falada, muito pouco escrita, mas quer um livro que fale bem, sem estereótipos e que demonstra muito, mas muito bem sobre o que é ser assexuado e de quebra romântico, eu vou deixar aqui a dica para você ler Sem Amor, da Alice Oseman. Mas, do meu ponto de vista, pessoal, vou dizer, é uma obra-prima. Eu sei que existem outras orientações sexuais e outras identidades de gênero, mas eu vou ser sincero com vocês, foi muito difícil conseguir selecionar, na verdade, 5 livros que abordem esse tema, essa questão de o que é ser LGBT, o que é ser para a sociedade e para a comunidade, dentro da comunidade. A escassez de livro, vocês podem perceber mesmo no decorrer do vídeo, que a quantidade de livros foi, pelo menos que eu poderia planejar, que eu poderia escolher, foi diminuindo. Tanto que na letra A, eu só consegui pensar em um, como eu acabei de dizer no take passado. Então, eu já quero aqui pedir para você, caso você saiba de alguns outros livros, e deixo até aqui, entre aspas também, um desafio. Digita aqui para mim nos comentários 5 livros que representam cada uma dessas siglas, sem pesquisar. De cabeça, assim, que você já sabe. Que não que tem um personagem secundário, mas que tem um personagem principal. Você consegue? Escreve aqui para mim nos comentários, porque eu, particularmente, na letra A, eu vou sempre afirmar, eu só consegui pensar em Sem Amor, da Alice Oseman. Eu não digo que não exista livros com outros personagens de LGBT, no caso. Eu falo mais nessa questão de mostrar o que é. Porque eu, por exemplo, eu poderia pegar qualquer livro aqui de fantasia que vai abordar sobre a guerra, sobre não sei o que, e o personagem ser gay ou o personagem ser bi, mas isso ser totalmente indiferente para a história. Então, isso vai agregar em que? No entendimento de o que é ser, do que é, de como as pessoas são diferentes de mim. Nada, praticamente. Agora eu vou sair um pouco do contexto literário e vou falar com você que faz parte dessa sigla, que se identifica com uma ou com mais letras da sigla e que infelizmente não tem uma família muito receptiva, que tem uma família como a do Jonas, que a qualquer momento que souber que você faz parte dessa comunidade, que vai infelizmente te expulsar de casa. A minha dica é, espere completar 18 anos e principalmente tenha uma, como que eu posso dizer,
uma estabilidade financeira. A questão da estabilidade financeira eu não falo nem por conta só do dinheiro em si, que isso, claro, para poder morar sozinho ou para construir sua vida, isso é fato, você vai precisar. Mas eu digo mais no contexto de evolução, de maturidade. Quando você paga as suas contas, tem boleto para pagar, essas coisas assim, você cria uma maturidade. Então, você vai ter uma cabeça muito melhor, e eu falo isso e eu tenho absoluta certeza de que quem está me assistindo aqui e tem mais de 18 anos e passou por isso, sabe que a maturidade que tem hoje em dia é bem maior do que lá na época da adolescência, quando estava se descobrindo uma pessoa LGBT. Agora, caso seus pais sejam como o do Tanner, o bissexual, que te defendem, que te apoiam, que entendem a sua sexualidade, eu te digo, valoriza. Porque é infelizmente, uma pequena parcela da população LGBT que tem essa recepção. Então, sério, valoriza. Então, eu fico por aqui. Eu vou pedir vocês novamente para que se inscrevam no canal, deixem seu like, ativem o sininho de notificações. Vou agradecer todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Preciso dizer, não vou me cansar, eu preciso dizer que esse vídeo entrou por o top 5 melhores vídeos que eu já gravei, porque toda essa interação, essa pesquisa que eu tive que fazer, os livros que eu me propus a ler, que eu nunca tinha lido sobre essa parcela da comunidade, e acima de tudo, todo esse conhecimento que eu adquiri, porque querendo ou não, eu tinha muita questão de estereótipos. Eu sei que algumas ali ou outras eu ainda tenho, eu não consegui ter uma visão um pouco a mais sobre o que é ser daquela sigla. E tá tudo bem, não vai ser 1 ou 2 livros que eu leio que vai me fazer ser um expert naquela letra da sigla. Eu vou descobrindo, eu vou entendendo, eu vou procurar também ter contato com as pessoas, mas acima de tudo, respeito. Tá ok? Recado dado, aceite-se como você é, escute as suas músicas do jeito que você quiser ouvir, eu acho que eu posso colocar assim, e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau, gente. Eu pintei o Bruninho com as 7 cores do arco-íris, símbolo do movimento gay, do universo gay, do sentimento gay. Porque hoje, meu amor, o chique é ser gay. Coloca aí, o chique é ser gay.